Quem são as duas testemunhas do capítulo 11 do livro do Apocalipse? Alguém vai dizer que é o Antigo e o Novo Testamento. Outros vão dizer que as duas testemunhas são Moisés e Elias. Também dizem por aí que é Enoque e Elias. Bom, iremos descobrir nesse vídeo. A Bíblia diz, vem comigo. As duas testemunhas são o Primeiro e o Segundo Testamento? Não, claro que não. O texto ali diz que as duas testemunhas serão mortas em praça pública. E o texto ainda diz que elas, depois de 3 dias e meio, elas ressuscitarão e serão levadas aos céus. Ora, matar o Primeiro Testamento, matar o Segundo Testamento, não é plausível, é inconcebível. As duas testemunhas não são o Primeiro e o Segundo Testamento. Moisés e Elias são as duas testemunhas do Apocalipse? Calma, muita calma nessa hora. Vamos lá. Moisés é uma das duas testemunhas? Não, não pode ser Moisés. Por quê? Porque a Bíblia diz que Moisés está morto. Josué capítulo 1 diz que Moisés morreu. Moisés está morto. Ah, mas vão dizer que Moisés ressuscitou e foi levado aos céus. E a prova que Moisés ressuscitou está em Mateus capítulo 17, ali no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou e ali apareceu Moisés e Elias. Bom, o que aconteceu ali foi uma visão, Rorama, que quer dizer visão. O que os apóstolos, o que os discípulos ali viram foram uma visão de Moisés e Elias. E não sou eu que estou dizendo, o próprio Jesus confirma isso. Jesus disse no capítulo 17, no versículo 9, ele disse assim, bem claro para os seus discípulos: a ninguém conte essa visão, Rorama. Ele disse, a ninguém conte essa visão que vocês tiveram. Ou seja, o que aconteceu ali no Monte da Transfiguração não prova que Moisés ressuscitou. Ali foi uma visão. Aqui vai mais uma prova que Moisés não é uma das duas testemunhas. Se Moisés ressuscitou, a Bíblia entra em contradição. A Bíblia diz que Jesus seria a primícia dos que dormem. Apocalipse capítulo 1. Ou seja, Jesus seria o primeiro a ressuscitar e ser glorificado. Ou seja, provando que Moisés não poderia ressuscitar, porque Moisés veio primeiro do que Jesus. Ou seja, a Bíblia ela não entra em contradição. Jesus foi a primícia do que dormem. E o texto diz lá em Deuteronômio, capítulo 34, versos 5, diz que Moisés morreu e foi sepultado. Ou seja, Moisés não é uma das duas testemunhas. O Elias, ele é uma das duas testemunhas? Ao meu ver, também não pode ser Elias. Porque a profecia de Malaquias, capítulo 4, verso 5, diz que Deus enviaria o profeta Elias para anunciar a chegada do Messias. E essa profecia já aconteceu, o Elias já veio. O próprio Jesus confirma isso em Mateus 17, 12, dizendo que Elias já veio. Jesus disse que João Batista era o próprio Elias. Ora, se o próprio Jesus confirma que o Elias já veio, não pode ser Elias uma das duas testemunhas.
Outro motivo que prova que Elias não pode ser uma das duas testemunhas. E aqui também cabe o Enoque, que vão dizer que Enoque também pode ser uma das duas testemunhas. Preste atenção, por favor. Enoque e Elias, eles não morreram. Eles foram levados aos céus. Eles estão agora vivendo no céu. A Bíblia diz que nem carne, nem sangue habita no céu. Ou seja, Enoque e Elias tiveram um corpo adaptável para viver no céu, um corpo transformado. Agora veja, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51, 52, 53, ali diz assim, que aquilo que é mortal se revista de imortalidade, e aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Ou seja, aquilo que é mortal se torne imortal. Enoque e Elias estão com um corpo imortal, um corpo incorruptível, vivendo no céu. Ora, se eles têm corpos imortais, como é que pode eles serem as duas testemunhas do capítulo 11 do Apocalipse? Se as duas testemunhas serão mortas. Ora, Enoque e Elias, eles têm agora um corpo incorruptível, um corpo imortal. Como é que pode eles morrerem de novo? Veja, é incongruente, é inconcebível, não se encaixa. Elias e Enoque não pode ser as duas testemunhas, porque as testemunhas vão morrer. E aquilo que é imortal não pode morrer. Ou seja, aqui é mais uma prova que Enoque e Elias não pode ser uma das duas testemunhas, ok? Aí vem aquela pergunta, então quem são as duas testemunhas? Não sabemos. Quando a Bíblia se cala, não podemos afirmar nada. A única coisa que podemos afirmar é que as duas testemunhas profetizarão por 3 anos e meio, no primeiro período da grande tribulação. E depois elas serão mortas em praça pública, lá na praça de Jerusalém. E depois de 3 dias e meio, elas ressuscitarão e serão levadas aos céus. Bom, espero que esse vídeo possa trazer esclarecimento para vocês que têm dúvidas sobre as duas testemunhas do capítulo 11 do Apocalipse. Moisés, Elias e Enoque definitivamente não podem ser as duas testemunhas, ok? Amém? Que esse vídeo possa te abençoar de alguma forma. Que Deus te abençoe e te guarde. Se gostou, compartilhe. Se gostou, curta o meu vídeo. Que Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus.